Bom, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Lucas. Eu vou tentar dar a aula virtual via vídeo para vocês. Espero que dê certo, tá certo? Tô gravando à noite que vai dar sombra aqui, mas acredito que não vai interferir muito não, certo? O que a gente vai entrar no tema de hoje? Na aula, né? O tema é dinâmica, certo? A dinâmica, gente, o que ela busca estudar? Ela busca estudar a causa do movimento, o porquê que, por exemplo, essa caneta vai, eu empurrando ela, ela entra em movimento, tá certo? Antes a gente se preocupou apenas em observar o movimento, certo? Agora a gente vai começar a nos preocupar com a causa dele, ok? E para entender essa causa, a gente primeiro tem que entender o conceito de inércia, certo? Que inércia é a resistência que a matéria oferece à aceleração, tá certo? Então, todo corpo que possui matéria, por exemplo, a caneta, ela tem a inércia dela, certo? Ela oferece uma resistência à aceleração, certo? Que é aceleração que é mudança de velocidade. Então, quando eu empurrar ela, ela vai oferecer essa resistência. E lembrando que quanto maior a massa, maior é a inércia que esse corpo possui. Então, por isso que fica mais difícil a gente empurrar algo mais, né, com mais massa, certo? Bom, outro conceito importante é o conceito de força, tá certo? Que é a interação entre dois corpos, certo? Que é a definição de força, né? Força a gente vai ver que, né, ao longo do curso que vai ter vários tipos de força, força gravitacional, força, né, elétrica, existe a força nuclear, que são compostas da força nuclear fraca e força nuclear forte, né? Mas, enfim, força é a interação entre dois corpos. Então, para eu colocar algo em movimento, eu preciso interagir com ele de alguma forma, certo? E importantíssimo é a força resultante. O que quer dizer essa força resultante? Essa força resultante é a força que produz o efeito final. Aí, professor, como assim? Bom, vamos colocar esse celular aqui, certo? Ao colocar esse celular aqui, eu começo a aplicar uma força nele com esse sentido, tá certo? No sentido em que meu dedo está indo. Percebe que se eu coloco bem fraca a força, ele não sai do lugar, certo? Mas eu estou colocando uma força ali. Se eu colocar algo mais com menos massa, esse objeto vai entrar em movimento. Porém, como esse celular aqui é dos antigos e é bem pesado, com a força que eu estou colocando, ele não está entrando em movimento. Então, o que a gente pode concluir com isso? Bom, esse F1, a força 1, é que o meu dedo estava empurrando o celular, certo? E a força 2, ela é feita através do atrito entre o celular e a folha de papel, certo? Depois a gente vai falar melhor da força de atrito, tá certo? Mas para explicar né, a força resultante, a gente não precisa entrar em detalhes nisso não. Mas a força de atrito ela se opõe ao movimento, tá certo? Bom, a força F1 é a força que o meu dedo aplica no celular. A força F2 é a força que o atrito responde a isso. E o que aconteceu? A força resultante foi zero. Então o que acontece? O meu celular permaneceu no estado de repouso, ele não entrou em movimento. Se a força resultante fosse diferente de zero, o que ia acontecer? O meu celular ia entrar em movimento aqui, certo? Deu empurrando ele. Bom, pegando todos esses conceitos, certo? Se eu tiver dúvida no que eu falei, é só voltar o vídeo. Bom, vamos para a primeira lei de Newton, né? Que, né, na dinâmica a gente vê que as leis de Newton, né, é essencial para a gente entender o porquê que esses objetos entram em movimento, né, essas coisas. Bom, a primeira lei de Newton é: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Bom, claro, né? A primeira parte tá clara, né, gente? Se esse celular ficar parado aqui, a tendência dele é permanecer parado, salvo que,
né, eu não coloco uma força nele. Mas se não tiver força nenhuma atuando sobre ele, vai continuar parado. E se um objeto estiver em movimento, ele tende a permanecer em movimento, né? Então, por exemplo, professor, mas por que você colocou ele em movimento aqui e ele parou? Bom, sempre em algum objeto que estiver em contato, né? Lembra que força é o contato, interação entre dois corpos. A folha de papel sempre está interagindo com o meu celular. Então sempre tem a força de atrito aqui. Então a partir do momento que eu deixo de exercer essa força, a força de atrito, né, vai fazer com que o meu celular pare. Às vezes se eu aplicar uma força maior, meu celular vai demorar mais a parar. Só que através do atrito ele vai parar. Então é por isso que os corpos aqui na Terra não vão tender a continuar o movimento. Mas se a gente olhar para o espaço, né, a Lua, a Terra, o movimento da Lua em torno da Terra e o movimento da Terra em torno do Sol, né, ele tende a se manter, né? Lógico que ele está tendo outras forças gravitacionais atuando, né? Mas, por exemplo, se eu jogo alguma coisa no espaço, se não houver nenhuma força nele, esse objeto vai ir com aquela mesma velocidade constante, certo? Então, para essa primeira lei acontecer, né? Ela só acontece se a força resultante for zero. Se a força resultante for diferente de zero, isto não acontece, ok? Então, essa primeira lei de Newton é se não houver força atuando, ou se a força resultante for igual a zero. Okay? Eu vou passar um vídeo sobre a motocicleta e sobre um balão bem legal para vocês aí, tá ok? Então, acompanhem esses vídeos aí. Bom, gente, após ter visto esse vídeo da moto, que é bem interessante ver a física nele, né? A pergunta é: por que os objetos da mesa não caem? Eu quero que vocês parem o vídeo, pausem e respondam essa pergunta, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês um efeito muito esquisito que acontece com uma bexiga de gás hélio. O gás hélio parece que ele quer enfrentar a inércia. O gás hélio, ele não respeita muito bem as leis da física. Então é o seguinte, aqui atrás a gente tem um pêndulo. Ele está se mexendo bem agora, mas eu vou fazer ele parar. E eu vou andar um pouco com o carro e você vai ver o que vai acontecer na hora em que eu frear o carro. Olha só, vamos tentar estabilizar esse negócio e eu vou frear. Vou frear devagar. 1, 2, 3 e... Viu o que aconteceu, né? Ele veio aqui pra frente, super forte. Na hora que eu freiei o carro, ele foi pra frente. Isso é meio óbvio. Você já achava que isso ia acontecer, né? Isso acontece por causa da primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. O que é isso? Esse princípio da inércia diz que qualquer objeto que esteja parado tende a permanecer parado. Óbvio, né? Se tiver um livro em cima da mesa, ele vai ficar parado. E qualquer objeto que esteja em movimento tende a permanecer em movimento, até que alguma coisa faça esse objeto parar. Se ele estiver parado, ele vai ficar parado até que alguma coisa faça ele se mexer. Isso é muito importante dentro do carro, por exemplo, porque a gente está aqui dentro do carro em movimento junto com ele. Na hora em que a gente freia o carro, a tendência é ser jogado para frente.
porque a nossa tendência é permanecer em movimento. Então é por isso que existe o cinto de segurança, por causa da primeira lei de Newton. Mas pode ser que o efeito seja um pouco diferente se no lugar da bolinha a gente colocar uma bexiga de gás hélio. Aí isso foge completamente da nossa intuição. Olha só. Mesma situação, meio esquisita, mas agora a gente tem uma bexiga de gás hélio ali atrás. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Ela está mais ou menos estabilizada e eu vou dar uma freada brusca aqui. 1, 2, 3 e... Mais uma vez, hein? Mais uma vez. Devagar. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vou tentar fazer o contrário agora. Uma arrancada. Esse carro é automático, a arrancada dele é xoxa. Mas vamos lá, vou tentar fazer. 1, 2, 3 e... Frear mais uma vez para ver essa bexiga indo para trás. Bom, gente, agora também tem a perguntinha do outro vídeo, né? E que é: por que o balão de gás hélio desobedece às leis da física? Por qual motivo que isso, né, acontece? Tá certo? Bom, pausem o vídeo e reflitam aí, ok? Bom, pessoal, a explicação do segundo vídeo, né? Desse balão que desobedece às leis da física, né? Que vocês devem estar intrigados aí por que isso acontece. Bom, né? Aqui tá, vamos imaginar dentro do carro lá do Ibirê. A situação é o seguinte, né? Tem o balão de gás hélio, certo? E aqui fora aqui, o que tem? Tem ar, né? Então tá cheio de ar, né? Tem ar aqui espalhado igualmente por todos os lados. Bom, o hélio, né, perceba que o gás hélio ele está pendurado dessa forma, porque o hélio ele é menos denso que o ar, certo? Então, por ele ser menos denso que o ar, a tendência dele é flutuar, certo? Então, ele é mais leve que o ar, isso que ele, né? Densidade quer dizer isso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. O que acontece? Quando o Ibirê pisa no freio, o ar que está aqui, o que acontece com ele? Vem para frente. Ao esse ar que está atrás vir para frente, o balão ele vai projetar, né? Seguinte forma, vai projetar indo para trás. Tá certo? Aí o balão vai ser projetado indo para trás. Se o Ibirê acelerar, o ar que está na frente aqui, tá certo? Que o ar está em repouso, vai tender a ir para cá. Então, o balão de gás hélio vai se movimentar no sentido oposto. Tá certo? Então, gente, esse balão, ele não foge, não desobedece às leis de Newton, tá certo? Só que acontece um efeito, né, contrário, por ele ser mais leve que o ar. Então, espero que a explicação tenha sido coerente aí. Bons estudos para vocês, tá certo? Um abraço.